Bom, gente, vamos começar lá então. Nós não perder muito tempo aí, esperando o pessoal. Na semana passada nós vimos os processos básicos na parte de pneumática, tá? Só tentando, gente, que na verdade nós estamos vendo processos básicos, que isso aqui é válido tanto para a área industrial quanto a área, no caso, automotiva que nós estamos inseridos aí, tá? Então, os componentes, isso e aquilo tem algumas diferenças, mas o processo é o mesmo. Então, se a gente pegar lá um compressor, ele pode ser tocado por um motor elétrico, pode ser tocado, por exemplo, por um motor de combustão, que a gente vai estar vendo aí hoje, tá ok? Nós vamos ver alguma coisa sobre produção, no caso do ar comprimido, e a preparação que tem que ser feita para ele estar sendo utilizado. Só um equiparativo aqui para vocês, o seguinte: a produção do ar comprimido, por exemplo, nos caminhões aí, a maioria deles é tocada pelo motor de combustão. Aí a gente tem, tá? Pode ser tocado por engrenagem, pode ser tocado, por exemplo, por correia, tá? Ou em alguns casos, se a gente falar lá da linha Mercedes, ele é tocado pelo comando de válvula para fazer o acionamento do compressor de ar, tá? E preparação aqui, distribuição, aí entra aquela questão, por exemplo, a parte de filtragem. Se a gente falar assim para vocês de filtragem hoje, a gente tem aquela válvula PU, que ela está integrada com secador e filtro já, tá? Então, isso facilita aí, por exemplo, para a gente fazer o preparo, no caso, do ar comprimido, que a gente vai ter em alguns caminhões, aí vocês vão ver que ele tem, além do secador, ele tem um reservatório de úmido, que a gente chama. Esse reservatório úmido, ele pode ter uma válvula que pode ser manual, para você estar eliminando a parte de umidade, ou pode ser, no caso, uma pilotada, que tem lá um sinal pneumático, um sinal elétrico, para estar liberando e dando a descarga a umidade para fora do sistema. Aqui, uma coisa que a gente não havia colocado lá na parte hidráulica para vocês, aqui ele fala que para a gente identificar melhor os circuitos, em alguns casos ele vem, no caso, diversificado com algumas cores, tá? As linhas no caso de fluxo, de passagem, no caso. É que eles tratam, por exemplo, o fluido, no caso, como o fluido hidráulico, e o fluido, também o gás, como um fluido, tá? Só que em dimensões diferentes. Só que a gente tem aí a questão dessa utilização para estar sabendo como é que vai estar funcionando isso aí em cada sistema, tá? Aqui elas dizem que é normalizada, isso aqui no caso, vem aí da normalização, pode ser ABNT, DIN, SAE, aí depende, no caso, de qual que é a aplicação, tá? SAE aí é o mais voltado, e a DIN que é voltada aí, no caso, para a área automotiva. A ABNT, ela faz uma cópia, uma dessas, no caso, normativo. Então, a gente tem aqui vermelho, indica pressão de alimentação, pressão normal e tal. Vem direto do compressor. Violeta indica a pressão do sistema de transformação de energia foi intensificada, tem um multiplicador, no caso de pressão. Se eu tivesse alguma válvula de recalque ou sistema hidráulico de recalque, é mais fácil de estar identificando dessa forma. O sistema pneumático é muito difícil eu ter um multiplicador de pressão, tá? Uma das características, por exemplo, do sistema de pneumático é trabalhar com baixa pressão. Laranja indica, no caso, linha de comando, ou pilotagem, que o pessoal está falando. Amarela é restrição de fluxo, tá? A passagem de fluxo. No caso, a válvula de controle de fluxo aqui, ou reguladora, né? A azul indica
descarga, ou escape, ou exaustão, aí depende, no caso, o que o pessoal está falando, que joga para a atmosfera. E verde indica sucção ou linha de drenagem, que é para tirar o quê? A umidade, ou se não, sucção, onde ele está puxando o ar para dentro do sistema, tá? Para ser comprimido, e assim em diante. E branco, fluido inativo, seja o gás ou no caso, o próprio fluido hidráulico. Aqui, gente, vale lembrar para vocês, depende do fabricante aí, se é Volkswagen, se é DAF, se é Scania, no caso, fabricante que a gente tem no mercado para montagem de caminhão, aí vocês vão ver que existe, no caso, alguns fornecedores. Então, se eu vou pegar lá, por exemplo, um fabricante da Vabico, ou se não, Knorr, tá? Eles são fornecedores ou são sistemistas, por exemplo, de um dos fabricantes. Eles podem ter até, no caso, algumas válvulas que são intercambiáveis, mas às vezes muda pressão de alimentação, pressão, no caso de válvula piloto, algumas coisas assim que vai mudar uma em relação à outra, tá? Prestar atenção nisso daí. E o seguinte, até um tempo atrás, a tubulação dos sistemas pneumáticos ele era um colorido, mas imagine, por exemplo, como é que ficava a penteadeira de baiano lá, que eu tinha lá, no caso, uma tubulação vermelha, outra violeta, outra laranja, outra amarela, outra azul, outra verde. Então ficava um negócio meio estranho, né? Aí teve algumas montadoras que eliminaram isso, passou a ser tudo preto, tá? Que esteticamente fica melhor. Ou azul, aí depende, no caso, como é que ela está usando, tá? E para identificar, no caso, cada uma dessas linhas aqui, o pessoal utilizava anilha, tá? O que é uma anilha? Anilha é essa coloração que a gente está vendo. O cara põe um anel lá, no caso, colorido na ponta da mangueira e vai indicar que linha que é essa daí, tá? E ainda, quando ele não tem nada disso daqui, o que os caras fazem? Nem anilha, nem coloração, eles colocam etiqueta. Então, etiqueta, no caso, cada um da tubulação para poder, no caso, estar montando adequadamente cada um dos conjuntos. Porque num sistema desse não tem como eu medir, por exemplo, vou medir esse cano que está chegando e saindo até tal lugar. Então, fica complicado o camarada fazer isso, tá? Ou a tubulação. Então, tem que ter essa identificação nas extremidades para facilitar, no caso, a conexão, por exemplo, em cada válvula que a gente vai ter, tá? E aí, a gente volta a verificar novamente aquela questão, por exemplo, que as numerações que a gente tem lá, por exemplo, que a gente comentou, acho que na aula passada, de entrada e saída, tá? Nós vamos ver isso aí especificamente, por exemplo, depois para os freios pneumáticos, vocês vão ter as entradas, saídas, as descargas, então, só para a gente, no caso, tá ligado. Mas, normalmente, a gente tem uma norma que é DIN e outra norma que é, no caso, SAE, tá? A DIN, ela trabalha com letras e a SAE trabalha com numeração, tá? Para vocês estarem entendendo em relação a isso daí. Quando nós falamos em sistema hidráulico, nós tínhamos o quê? Um elemento que fazia o quê? O fluxo do óleo se movimentar. Ou ele tinha lá a bomba hidráulica, ela desloca 100 litros por minuto, 90 litros por minuto. O compressor nosso, tá? Nós vamos ter a eficiência dele, que vai estar ligado ao curso, no caso do êmbolo, e o diâmetro que ele tem, tá? Para estar alimentando o sistema pneumático. Então, ele fala que, na verdade, é uma máquina, um elemento responsável em elevar a pressão de um certo volume de ar admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão. Isso quer dizer que por isso que a gente comprime isso dentro, no caso do quê? De um reservatório.
E aí, o que vai acontecer? Depois, a gente vai usar essa pressão, usar esse reserva, que está, no caso, pressurizado, para executar trabalho. Então, através, por exemplo, da pressão gerada dentro do circuito, e conforme eu tenha, no caso, o acionamento dos sistemas, eu, no caso, vou fazer o que? O acionamento ou vou gerar trabalho. No caso de cada um desses. Tá ok? Aqui nós temos, agora vamos entrar em algumas coisas, classificação desses compressores para trabalho. O comum de vocês encontrarem, por exemplo, na linha automotiva, são compressores, no caso, de pistões. Pode ser alternativo, pode ser com um, no caso, pistão, com 2 pistão, aí depende o tamanho, a dimensão, no caso desse sistema pneumático, tá? Então, o adequado aí é que a gente esteja verificando para não ter esse inconveniente. Então, nós temos aqui deslocamento positivo, tá? Baseia-se fundamentalmente na redução do volume. O ar é admitido em uma câmara isolada no meio exterior, onde seu volume é gradualmente diminuído, processando a compressão. Então. Aqui ele fala que se nós ultrapassarmos, por exemplo, a pressão de carga do sistema, ele vai entrar em funcionamento uma válvula de segurança, que a gente chama de válvula de descarga. E aí o que vai acontecer? Ele vai proteger, no caso, o circuito, tá? Descarregando esse excesso de pressão. E aqui, deslocamento dinâmico. A elevação da pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em energia de pressão. Durante a passagem do ar através do compressor, o ar admitido é colocado em contato com impulsores, rotor, laminado, dotados de alta velocidade. Então, isso aqui é mais difícil da gente ter dentro do carro. Mas eu posso dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que é esse compressor dinâmico. Então, eu tenho uma turbina do caminhão. A turbina do caminhão, o que ele faz? Ele precisa da expansão dos gases para acionar, na verdade, a tubulação fria. Essa tubulação fria ela vai impulsionar, vai empurrar ou vai gerar uma certa pressão para entrar ou melhorar, no caso, a eficiência volumétrica de ar do quê? Do motor. Tá? Então, eu teria aqui um rotor laminado, igual eles estão falando ali, para, no caso, dotado de alta velocidade. Então, se eu pegar uma turbina, vocês vão ver lá que essas padrões que a gente tem, ela gira entre 60 até 80 mil giros. Aí, se vocês pegarem uma com geometria variável, ela pode chegar até 120 mil rotação. Tá? Aí vem aquela questão do pessoal adotar e falar assim, não posso, por exemplo, erguer o giro e desligar o motor. Se eu fizer isso aí, eu vou estar danificando, no caso, a minha turbina, que é um compressor volumétrico, na verdade. Para motor 2 tempos diesel não é usado turbina, mas é usado um negócio diferente que o pessoal fala que é router. Esses routers são os blowers que o pessoal tanto fala. Tá? Alguns de vocês já viram esses blowers em cima daqueles muscle car, aqueles carros que o pessoal, os americanos gostam de colocar ali, saindo para fora da lataria, isso, aquela parte superior. Aquilo lá geralmente é, no caso, um compressor volumétrico. Tá?
Ele pode ser tocado, no caso, por correia, pode ser tocado por engrenagem, pode ser tocado, por exemplo, elétrico, aí depende, no caso, o modelo que vocês vão estar usando. O mais comum é o pessoal fazer uso, por exemplo, de correia, para estar acionando esse sistema. O que é? São 2 rotores que são, no caso, colocados na entrada, e ele, com a rotação do motor, ele aumenta, de um lado ele puxa, do lado ele empurra. Então, vai fazer a mesma coisa, ele puxa o ar externo e empurra para dentro do motor. Fazendo como se fosse uma função, no caso, de uma turbina, tá? Só que esse aqui ele pode trabalhar tanto em baixa quanto em alta. As turbinas, até então, as antigas, vocês vão ver que as antigas, ela tinha que trabalhar com a descarga do motor, lá em cima. As modernas, hoje, o pessoal já consegue trabalhar com sistemas elétricos que aumentam a eficiência, mesmo em baixas rotações, no caso do motor, tá? Aí, em relação a impulsores, eles estão mostrando aqui que, na verdade, ele atingia elevadas rotações, tá? Conforme era acelerado o motor, transmitindo energia cinética ao ar. Posteriormente, seu escoamento era retardado por meio de difusores, obrigando uma elevação de pressão. Só que nesse caso aqui, por exemplo, para nós, para motor, vocês não vão ver isso, porque o motor, a finalidade dele é fazer com que a gente traga mais ar dentro do sistema. Para, no caso, melhorar o rendimento, no caso, mecânico do motor. Tá? Existe alguns modelos desse aqui que é usado na área industrial. Se você pegar um compressor, por exemplo, difuso, que o pessoal fala, tá? Eles são com rotors assim, e tem todo esse processo que a gente está falando aqui, e ele tem, no caso, um pulmão, que a gente chama. Esse pulmão, o que é? É um reservatório grande que ele vai manter aquilo ali sempre alimentado com ar comprimido. Tá? E esses compressores não têm a necessidade de ficar ligando e desligando, igual a gente faz, por exemplo, com o motor, um sistema, no caso, com compressores ou pistões alternativos. Tá? Então, ele tem uma durabilidade maior, só que o custo operacional desse cara é bem mais alto, por exemplo, que um de pistão. Fabricar e estar controlando, arrumando isso aí é mais difícil, tá? Aqui, só para a gente entender o que é um difusor, o difusor é uma espécie de duto que provoca a diminuição de velocidade e escoamento de um fluido, causando aumento de pressão. O que eu posso falar para vocês isso daí? Bom, se a gente pegar um coletor de admissão, tá? O coletor de admissão de um veículo, seja ele diesel, um veículo, seja ele ciclo Otto, vocês vão ver que ele tem uma geometria, tá? E quanto mais eu alongo essa geometria, ou eu tenho formatos diferentes, em caracol, alguma coisa assim, vocês vão ver que ele tende a aumentar a velocidade. Quando eu tendo a aumentar a velocidade e eu tenho restrição, no caso, na passagem, eu vou ter um aumento de pressão. Tá? O motor em si, se vocês pegarem no caso de um veículo, ele é, no caso, um compressor, porque quando você aspira, enche, no caso, do ponto morto ao ponto morto superior ao inferior, vocês vão ver que quando subir, ele vai gerar pressão. Então, eu tenho ar e tenho calor, e aí eu tenho que dar o débito de combustível para inflamar. E se a gente fizer um equiparativo, pegar um compressor de ar, o que ele faz? A hora que ele aspira, o que ele faz? Ele enche, no caso, o curso, no caso do pistão. Encheu, foi até o final do curso, chegou no PMI. Quando ele for subir aquele pistão, ele vai fechar aquela válvula de admissão, que pode ser uma válvula de palheta, tá? De mola, aí depende, no caso, o que estão usando. Geralmente é muito usada essa válvula de palheta. Vocês vão ver que ele fecha essa entrada e direciona, no caso, esse ar que está sendo comprimido para o reservatório. Na entrada do reservatório vai ter uma válvula que é unidirecional.
Num sentido, ela deixa passar, no caso, o ar comprimido, e no sentido oposto, ela retém, tá? E se caso, o que acontecer? De ir aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, vai chegar um ponto que ele vai fazer o quê? Ele vai ter um sistema, no sistema pneumático, que se chama de governador ou válvula reguladora de pressão, que ele vai mandar um sinal para o compressor, vai liberar a válvula no caso de admissão e de descarga, e aí o teu compressor vai ficar trabalhando no vazio. O que é trabalhar no vazio? Trabalhar no vazio é porque ele não gera pressão, gente. Então, o que acontece? Ele admite o ar, empurra o ar, só que vai estar aberto. O ar não está indo para dentro do quê? Do reservatório. Tá? E nessa situação, o que vai acontecer? Ele não gera pressão dentro, no caso, do reservatório. Tá? E aí, a gente que vê aí, porque, na verdade, ele não tem esse objetivo aí, no caso, de gerar pressão naquele momento, porque ele já está saturado, tá? Ou ele já está em equilíbrio. A gente fala assim, a pressão chegou, normatizou, se ele der excesso, vai abrir a válvula de descarga ou a válvula de segurança. Então, ele manda esse sinal para o compressor de ar, e o compressor de ar ele é desarmado, que a gente chama. Tá? Desarmou, ele vai ficar trabalhando no vazio, igual eu acabei de falar. Alguma dúvida, gente? Até aqui tranquilo, professor. Tranquilo. Luiz, entende lá o que é isso, comprimir ar no vazio? Ou o Diego, comprimir ar no vazio, o que é? De boa, professor. É boa? Não tá. É que não tá gerando nada, na verdade, né, gente? Então, a gente tem aqui, ó, nós temos os compressores, aqui a classificação deles aqui, os tipos, os modelos mais comuns que a gente tem aqui, ó, deslocamento dinâmico e deslocamento positivo. A gente tem aqui ejetor, fluxo radial e fluxo axial. E aí tinha deslocamento positivo. Os rotativos, os routers, palhetas e parafusos. E os alternativos, que pode ser por diafragma e pistão. Diafragma, gente, o que eu posso falar que é um diafragma para vocês? Para quem já viu isso, eu acho que o Diego já viu em alguns motor mais antigo, eu tinha aquela bomba de combustível que puxava combustível, por exemplo, do reservatório e mandava lá para o sistema de alimentação. Só que quando a gente fala que tem um compressor de diafragma, ele vai fazer a mesma função. De um lado ele puxa e do lado ele empurra. De um lado ele puxa, do lado ele empurra. Então ele vai ter um diafragma, no caso, isolando essas duas câmaras, no caso aí do sistema. Tá? A simbologia que a gente está vendo aqui, ó, ele traz a simbologia de um compressor. O que modificou isso aqui de uma bomba hidráulica? Lembram que a bomba hidráulica, aqui a flechinha aqui, ela era preenchida, era preta, totalmente. Como agora nós estamos falando em pneumática, a flechinha está sendo identificada aqui como no vazio, ela está aberta. Então, é um compressor de ar, esse cara aqui. Tá? Aqui, alguns exemplos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Ó. O compressor dinâmico de fluxo radial, esse cara aqui que vocês estão vendo. Tá? O ar é acelerado a partir de dentro da rotação em direção à periferia, ou seja, admitido pela primeira hélice, rotor dotado de lâminas expostas radialmente, axialmente e acelerado e expulso radialmente. São alguns modelos que a gente está falando aí. Tá? Tem o posicionamento. Isso aqui não é mais um sistema que é usado, por exemplo, na indústria, não é, no caso, aí para usar para sistema pneumático, freio, no caso pneumático, de um caminhão. O compressor parafuso também aqui, ó, é o router, que o pessoal fala tanto, tá? O formato dele é como se fosse encaixando um helicoide no outro, tá? Ou girando dois helicoides aqui, ó, rotores helicoides no sentido oposto. Um rotor possui lóbulos convexos e outro depressão côncava, e são denominados respectivamente de rotor macho e rotor fêmea.
formato que eles vão estar. Ali tem, no caso, o ciclo de trabalho que ele executa, é diferente um pouquinho daquele do compressor de pistão. Vamos se atentar mais esse de pistão, que é utilizado por, que a gente vai ver, né? E o compressor, no caso, alternativo de pistão de simples efeito ou compressor tipo tronco. Aí eu posso ter, no caso, um êmbolo, posso ter 2 êmbolos, 3 êmbolos, 4 êmbolos, aí depende, no caso, no que eu vou usar esse compressor. O padrão que vocês vão encontrar, por exemplo, aí na linha automotiva, é com 1 êmbolo e 2 êmbolos, tá? Mesmo sendo um caminhão extra pesado. Se vocês pegar lá, sei lá, um Scania, um Iveco, Volvo, um DAF, aí para trabalha com acima de 60 mil quilos extra pesado, vocês vão ver lá que ele trabalha geralmente com um compressor com 2 pistões, tá? Para estar executando isso daí. Aí esse número de 2, 3, 4, 6, aí, que o pessoal fala, são compressores que podem ser usados em outras coisas na área de pneumática, na área industrial, pelo menos que o pessoal fala muito, tá? Aqui ele está falando que só a face superior do pistão aspira o ar e comprime, e a câmara formada pela face inferior está em conexão com o cárter. Isso quer dizer, com a parte de lubrificação. Então, na hora que estiver funcionando, ele tem que ter lubrificação, no caso, que é geralmente usada do próprio motor, ou óleo do motor, para, no caso, minimizar a parte de atrito e também auxilia na dissipação de calor. Tá? Nós vamos ver lá que esses compressores também têm um sistema de arrefecimento deles, que pode ser por aleta, pode ser por ventilação forçada, ou se não, no caso, por água. Aí depende, no caso, qual que é a aplicação que vocês têm em mãos. Tá? Para estar vendo isso daí. Aqui, no caso, a gente está vendo a admissão. A gente falou, a gente vendo lá o verde, aqui ele está aspirando o ar frio. Aí na hora que eu comprimir, eu tenho laranja, tá? E a descarga está em vermelho aqui, porque ele vai estar indo para onde? Sendo pressurizado. Na verdade, não é que ele está descarregando para atmosfera. Ele está sendo, no caso, pressurizado para dentro, no caso, do sistema pneumático, tá? O que dá para a gente ver aqui? Tem aqui um filtro de entrada, tem, no caso, a válvula de admissão, a válvula de descarga, o cabeçote, essa parte de cima, no caso do nosso compressor, as aletas que a gente tem aqui lateral, no caso da camisa, é para dissipação de calor, e o nosso êmbolo aqui, o pistão e a sua biela aqui, vai fazer o acionamento do conjunto. Se a gente pegar um que é usado, por exemplo, em caminhões, vocês vão ver que, por exemplo, ele tem que prestar atenção porque ele, na verdade, às vezes não tem bronzina aqui. É o próprio, no caso, biela já é de alumínio, ela já vem com a medida certa. Tá? E se acontecer de vocês tiverem que fazer um reparo ou, no caso, uma manutenção, um recondicionamento de um cara desse, vocês vão ter que verificar, no caso, que a camisa, ovalização e conicidade, e, no caso, o diâmetro interno dessa biela aqui, tanto na parte que vai no virabequim, quanto na cabeça dela que vai no pistão. Porque se vocês deixarem com folga, isso aí vai começar a gerar ruído. E esse ruído aí pode ser um ruído que, por exemplo, pode afetar na hora que estiver em funcionamento, tá? E aí o motor começar a gerar ruído que não é o adequado dele. Aqui ele fala de compressor duplo efeito, ou compressor tipo cruzeta, por ter 2 câmaras, ou seja, as 2 faces do êmbolo aspiram e comprimem. O virabrequim, no caso, está ligado a uma cruzeta por uma biela, e a cruzeta, por sua vez, está ligada ao êmbolo por uma haste.
tá? Isso aqui também é difícil a gente encontrar isso na área automotiva, tá? É mais comum encontrar isso aí na área industrial. O que nós vamos ter, no caso, na área automotiva é um compressor, na verdade, alternado. Um faz primeiro, no caso, a compressão, depois o outro faz a compressão. Aí depende, no caso, o funcionamento, no caso, de cada um dos êmbolos lá, para poder estar atuando e fazendo, no caso, a compressão desse elemento, ou o gás, alguma coisa assim, tá? Então, a gente tem o ciclo de trabalho dele, é a admissão, compressão e, no caso, pressurização do circuito, né? Ou que, na verdade, seria admissão e compressão, tá? Do sistema. A gente não vai ter, no caso, explosão aí em relação a isso, porque não muda, né? Esse aqui está mostrando, no caso aqui, é duplo, vocês estão vendo que ele tem duas articulações aqui, no caso, em dois tempos diferentes, por exemplo, do pistão. Então, por isso que a gente está falando aqui de comprimir mais um que o outro aqui, no caso, em relação a isso daí. Tá? Tem que ficar ligado aí como é que vai funcionar. Isso aqui também, toda vez que a gente começa a colocar muito elemento móvel, por exemplo, para motor, isso não presta. Porque o que acontece? Cada vez que eu coloco muita coisa móvel, fica mais sujeito, por exemplo, a quebra. Tá? Então, quanto eu minimizar mais e deixar menos número de peças móveis, tá? Maior vai ser a durabilidade desse cara aí. Sistema de refrigeração ou esfriamento intermediário, ou gera, no caso, remove calor gerado entre estágios de compressão. Então, esse cara tem o quê? Ele tem a função de diminuir isso, porque se a gente for ver, na hora que começar a gerar a pressão no circuito, ele tende a aumentar a temperatura. E quando a gente aumenta a temperatura, muda, no caso, sensivelmente o quê? A quantidade de vazão de ar e a questão, por exemplo, de volume. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, quando eu aqueço, tá? Eu tenho uma expansão muito mais fácil, tá? E, por outro lado, o volume é menor. Ah, professor, mas como é que eu comparo isso aí para vocês? Se vocês pegarem, por exemplo, peguei, enchi o pneu num caminhão aqui no Paraná, e aí subi lá para o Nordeste com ele andando. Só que nós temos aqui uma diferença de temperatura por causa do quê? Ele vai em atrito daqui para lá. Se ele não tiver um sistema de rodoar, ou se não tiver, por exemplo, um gás inerte dentro, no caso do pneu, ele vai começar a estourar pneu. Então, não seria adequado, por exemplo, vocês pegarem aí e não ter esse rodoar. Então, por isso que a gente pega esses caminhões que vão para muito longe, isso, aquilo, esses extra pesados, vocês podem ver que todos eles já têm o rodoar, que, no caso, permite que eu tenha um controle na parte interna, no caso dos pneus, e aí aumenta a vida útil, no caso desses pneus. Tá? Isso aqui é para a gente estar entendendo. É a mesma coisa se eu falar assim para vocês que a hora que gerou, no caso, a pressão ou o comprimido, e eu tenho, no caso, uma diferença de temperatura muito grande, tá? Eu tenho que, no caso, minimizar isso. Tá? E aí, como é que eu consigo minimizar isso? Utilizando aí de sistemas para controle dessa temperatura. E aí, isso influencia, por exemplo, no quê? As válvulas geralmente são feitas, no caso, com material de liga leve. Se eu pegar e ela não tiver, no caso, um controle de temperatura, isso vai ter uma expansão e o desgaste vai ser maior. Tá?
E aqui, quando a gente fala em queda de temperatura também, há uma maior condensação no caso de umidade. Quando tem a condensação de umidade, quando a gente tem esse controle de temperatura, eu consigo eliminar muito mais fácil, no caso, essa umidade do sistema, tá? E aqui a gente fala aqui, ó, a gente controlando, por exemplo, isso eu controlo a dilatação térmica, diminui, no caso, problema no cabeçote, no pistão, nos elementos que estão, no caso aqui, interligados no sistema. E aí, com isso, eu consigo aumentar o quê? Eficiência, no caso do meu compressor, tá? Aqui ele fala, ó, o sistema de refrigeração compreende duas fases: resfriamento dos cilindros de compressão e resfriamento do resfriador intermediário. Em alguns casos, por exemplo, o ar, a gente poderia ter na linha, por exemplo, um trocador de calor, que a gente chama. Esse trocador de calor geralmente são os radiadores que o pessoal chama. Posso ter um radiador, por exemplo, com refrigeração à água, e posso ter um sistema que ele tem troca de calor por aleta ou material, tá? Deslocamento de fluxo. Então, facilita isso aí. Aqui ele está falando que, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, a refrigeração ideal é aquela que a temperatura de ar de saída do resfriador intermediário é igual à temperatura de admissão deste ar. Aqui, no caso, está tentando explicar para vocês o seguinte: quando eu falo em intercooler, por exemplo, num caminhão, o ar, quando sai da turbina, ele sai com temperatura de entre 120 a 160 graus. Aí, quando ele passa pelo intercooler, isso aí cai para 60, 70 graus. O que eu, no caso, consegui? Eu aumentei, no caso, a quantidade de oxigênio aspirado pelo motor. Isso vai se traduzir em, no caso, rendimento para o motor de combustão. Tá? Em termos, por exemplo, se a gente pegar na linha pneumática, quando eu aquecer demais o ar, tá? A tendência do volume de ar é se expandir mais fácil, igual a gente estava colocando ali para vocês. Então, eu posso ter um excesso de pressão, que é um negócio assim que em física vai estar uma pressão que não é a ideal, tá? Dentro do sistema. Então, não seria adequado. Então, quando eles controlam essa temperatura dentro do sistema, ele consegue deixar a pressão mais estabilizada dentro do conjunto. Tá? Aí eles falam aqui que ele pode estar, no caso, resfriamento pode ser realizado por meio de ar ou em circulação, que geralmente é deslocamento do próprio veículo, né? E ventilação forçada da água, sendo que o resfriamento, a água é o ideal, porque provoca condensação e umidade. De umidade. Ou os demais não provocam condensação. Então, vejam bem, aqui, se a gente pegar de um modo geral, vocês vão ver que eles adotam, tá, a água do próprio sistema de arrefecimento do motor para estar auxiliando, no caso, nessa troca de calor do meu compressor. E ainda vocês vão ver que, mesmo assim, as camisas, elas sofrem, no caso, ou elas sofrem não, elas são produzidas com aletas, que permite, por exemplo, através do deslocamento, também minimizar essa temperatura, tá? Ou dissipar o calor gerado. Aqui eles estão falando a forma como é que ele é colocado. Geralmente nos compressores a gente não tem água em volta do cilindro. Ele tem água mais especificamente no cabeçote, porque a compressão vai ser gerada ali quando
eu tendo a aumentar a compressão, aí ele gera calor naquele local. A gente tem aquecimento em função, por exemplo, do atrito entre os anéis do compressor e, no caso, a camisa. Tá? Só que é minimizado em função do quê? Da lubrificação que a gente coloca, no caso, no sistema. Para aumentar aí, no caso, diminuir, na verdade, o atrito, a gente coloca o sistema de lubrificação trabalhando em conjunto. Tá? Aqui ele está colocando que o ar a ser resfriado passa em torno de tubos, transferindo o calor para a água em circulação. Tá? É trocador de calor, na verdade. E resfriamento a ar, para compressores pequenos e médios, podem ser resfriados a ar em um sistema muito prático, particularmente para instalações de ar livre ou onde o calor pode ser retirado facilmente das dependências. Então, aí falando na parte industrial. Tá? E para a gente falar em motor, o motor ele sempre vai ter uma concentração por causa da troca de calor muito alta entre o motor e esse sistema. Então eles usam e auxilia lá com o deslocamento e também a água do próprio motor para, no caso, diminuir essa questão de temperatura. Manutenção de compressor, o que a gente tem que ver aqui? Então, no setor é imprescindível seguir as instruções recomendadas pelo fabricante. Tá? E vou mais longe, gente. Tem alguns caras que mexem, por exemplo, com essa área de manutenção do sistema pneumático. Tem muita gente que não adota muito essa questão de utilizar aí, fazer manutenção em compressor. Eles falam que, às vezes, o custo-benefício não é o ideal. Então, é melhor trocar inteiro, no caso, o compressor, do que você ficar abrindo e colocar, retificar a camisa e depois trocar anéis sob medida, pistão sob medida e colocar, no caso, fazer todo esse processo. Daí o custo sai muito caro. E, às vezes, você pega lá, em relação a esse custo-benefício, o compressor novo, que a gente tem hoje diversas marcas no mercado, e além das originais, né? Sai mais barato eu estar colocando aí um compressor novo em relação a gente ficar fazendo essa manutenção ou essa troca inteira. Tá? O que está acontecendo se a gente for ver no mercado? Ó? Até motor hoje. Às vezes você vai lá, vai fazer um motor, depende do motor de caminhão que for. Às vezes você compra lá o bloco parcial, sai mais barato que você, por exemplo, mandar retificar. É logicamente que esse material está vindo do quê? É China, Índia, esses lugares mais baratos, né? Mas poucas pessoas hoje que falam assim que vai retificar o motor inteiro, tá? Então, dependendo aí o motor, se é um caminhão médio ou um é pesado, tal, vocês vão encontrar que tem lá, ó, já vem bloco, pistão, camisa, jabequim, tudo fechado ali. O cara compra o pacote fechado e põe para rodar. Em vez de, no caso, estar mandando retificar tudo aquilo lá. É muito mais rápido fazer dessa forma do que tá fazendo a retífica inteira. Aqui, preparação do ar, gente, ele fala em umidade. Então, o ar atmosférico é uma mistura de gases, principalmente de oxigênio e de nitrogênio. Contém contaminantes de 3 tipos básicos: água, óleo e poeira. Então, para nós aqui, quando eu tenho um problema, por exemplo, de anéis, vocês vão ver que ele pode ter um problema de óleo aqui. Tá? Água, constantemente aqui, no caso, no sistema, por causa da umidade relativa do ar. Agora, por outro lado, e poeira, né? Mas aqui a gente minimiza algumas coisas. Por exemplo, eu posso ter um filtro secador que evita, no caso, a entrada de poeira e a entrada de água. Tá? E na questão do óleo, o que acontece? O óleo, eu vou ter essa passagem se eu tiver, por exemplo,
o problema aqui em relação a desgaste de camisa e anéis, no caso do meu compressor. Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso daí para evitar, no caso, esses inconvenientes. Mas o próprio sistema, quando a gente vai ver que ele é montado, ele já vem pré-determinado para estar eliminando algumas coisas. Então, a gente tem essa questão, por exemplo, o filtro secador, ele já elimina, no caso, um pouco da água, porque ele tem uma descarga de água, tá? E quando ele passa pelo secador que a gente fala lá, é um tipo de filtragem que na hora que ele vai, no caso, passando, tem um centrífugo ali, ele vai condensar aquela água e jogar ela para fora e não dentro do sistema, tá? E o problema de abrasivo aqui depende muito do ambiente, se a gente, no caso, não faz troca aí dos elementos filtrantes, que a gente tem que ficar ligado em relação a isso aí também. Porque não dá para mim, por exemplo, ir comprimindo todo esse processo de ar lá sem ele passar por no caso, uma pré-filtragem. Essa pré-filtragem aí depende muito, por exemplo, em que lugar ou qual local que ele está pegando esse ar para ser comprimido no sistema, tá? Geralmente, vai pegar um lugar que não esteja exposto, por exemplo, muito a ficar próximo do motor, e um lugar que não tenha, no caso, captura, por exemplo, muito de sujeiras ou elementos que sejam com tamanho muito grande, né? Então, tem isso aí também. Tá? Reservatório, gente. É onde a gente vai, no caso, geralmente vai ser onde que vai ser pressurizado o ar comprimido e tem a função de, no caso, estar alimentando o circuito pneumático, em função disso daí. Se a gente fizer um equiparativo aqui, o que vai pressurizar? É o compressor, beleza. Mas o que vai liberar para poder transformar essa energia, no caso acumulada, em energia de trabalho? Na verdade, se a gente pegar lá, eu posso ter uma válvula que pode acionar um acessório, eu posso ter uma válvula pedal que vai acionar o sistema de freio, aí depende do que vai estar usando, tá? Uma válvula para acionar freio motor, uma válvula para acionar, no caso, sei lá, algum sistema que seja necessário do caminhão, tá? Um sistema pneumático, alguma coisa assim. Ou ônibus, alguma coisa assim, tá? Isso aqui já é um compressor, no caso, ou é um reservatório, por exemplo, industrial, e o nosso é um tubo, igual vocês estão vendo aqui. Só que esse manômetro que aparece aqui, ele fica no painel nosso, tá? E a simbologia é esse cara aqui, que a gente está vendo, que é lateral aqui. Esse cara aqui, em alguns casos, eu tenho uma válvula de descarga, uma válvula que vai, no caso, liberar a umidade do sistema. Mas se eu falar em caminhão, por exemplo, desses que a gente tem na atualidade, ele vai ter um reservatório só de umidade. Então, os outros já passaram por tratamento, o ar, e o ar, no caso que está pressurizado dentro do compressor, dentro, no caso do reservatório, já é um ar limpo. Pode-se dizer, por exemplo, que é uma fonte de acionamento ou um sistema que é utilizado mais limpo que o sistema hidráulico, porque o resíduo que é, no caso, descartado aqui é ar. Só vai descartar algum tipo de material que não seja o adequado se eu tiver com problema, no caso, no sistema. Tá? Igual eu falei para vocês, eu estou com problema no compressor, está comprimindo óleo, tá? Então, daí eu posso ter uma contaminação e na hora que for dar descarga, vai começar a sair resíduo. Mas
Antes disso, geralmente ele começa a danificar as válvulas onde que ele está passando. Porque essas válvulas elas não são feitas para, no caso, trabalhar com óleo lubrificante derivado do petróleo. Todo óleo derivado do petróleo aqui, se na hora que vocês estiverem utilizando, ele vai danificar todas as partes de vedação que tenha no sistema. Aqui, ó, filtros de ar comprimido. Pela definição da norma ISO. Então, aqui, ó. Então, ó, a norma ISO aqui, a gente tem filtro, é um aparato para separar os contaminantes presentes no fluido. O fluido aqui eles tratam como o hidráulico ou o gás. Tá? O filtro de ar comprimido aparece geralmente em 3 posições diferentes. Antes e depois do secador de ar comprimido e também junto ao ponto de uso. Tá? Aí depende, no caso, no que vocês vão estar utilizando. Se for na rede pneumática, por exemplo, uma cabine de pintura, eu tenho lá, por exemplo, um filtro antes do caso, um pré-filtro lá para aspiração do compressor, depois tem na saída do compressor, depois eu tenho na linha e lá próximo, ou na própria cabine de pintura. Tá? E se a gente for ver o processo que é usado, por exemplo, para esses sistemas nossos aqui, não é muito difícil, diferente não. Eu tenho o filtro secador, que a gente fala aqui, que eu tenho o tempo de uso ou a quilometragem que tem que ser substituído, para me ter, o caso, o sistema pneumático mais equilibrado, mais limpo possível para estar acionando os conjuntos. Tá? Os secadores, aí cada modelo, no caso de caminhão, a gente vai ter um secador diferente que a gente vai estar vendo, e os secadores de ar também para esses sistemas pneumáticos industriais. E drenagem, que eu havia falado também aqui, pode ser por pilotada ou não. Pilotada pode ser elétrica, pode ser um próprio comando pneumático para estar descarregando. Está falando aqui que o ar, depois de utilizado, ele é exaurido ou jogado na atmosfera, enquanto que a alimentação aspira o ar livre constantemente. Esse ar, por sua vez, está sujeito à contaminação, umidade e impurezas procedentes da rede de distribuição ou, no caso, o ambiente onde você está inserido aí, tá? Aqui ele está falando do filtro pela ação da força centrífuga e pela passagem de ar através do elemento filtrante de nylon sinterizado ou malha de nylon ou cerâmica, e depende, no caso, o que vocês vão estar utilizando. Tá ok? Gente, tranquilo essa questão de produção de ar comprimido para vocês? Tranquilo, professor. Joia? Tudo jóia. Tá bom. Vamos fechar por aqui hoje. Tenham uma boa tarde, senhores. Eu vou começar a aula com a outra turma agora. Tá legal? Tudo Beleza. bem, professor. Muito obrigado. Até mais. Uma boa Até tarde. mais, moçada. Um abraço, eu vou ver se eu professor. preparo o material para a gente, no caso, estar trabalhando alguma coisa prática disso aí, à distância mesmo, gente. Beleza, professor. Fazer Tudo bem, então. alguma coisa com simulador, alguma coisa assim, ver se a gente consegue fazer ou via desenho, só para a gente estar integrado aí para vocês estarem vendo. Tá ok? Beleza. Bem, professor. Beleza. Então, tá joia, gente. Até mais. Até mais. Valeu. Vocês, Até mais. bom final de dia. Valeu, obrigado, professor. Igualmente. Tá joia.